maravilhoso aqui, agradecendo a Deus, né? Eu não sei como os irmãos passaram o dia hoje, mas eu já estava aqui de joelhos agradecendo ao Senhor pelos livramentos que Ele me deu no trabalho, por estar de pé com saúde, poder me alimentar, né? Poder tomar água, poder estar a cada dia glorificando a Deus com tudo isso, porque tudo isso é um milagre de Deus, né? Interessante que pastor Hernandes, né, ele estava assistindo uma mensagem ontem, ele falando que muitas vezes a gente só agradece pelos milagres extraordinários de Deus, e ele disse pelos ordinários, porque Deus quem tem colocado o pão na nossa mesa, o alimento, a provisão, Ele tem nos dado um teto para morar. Só da gente se deslocar de casa e voltar para casa já é um grande milagre de Deus, irmãos. Então que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e que Ele nos ajude nesta noite a estarmos prostrados de joelhos, nos humilhando na presença dEle, entendendo que nós precisamos, como igreja do Senhor, de estar em fervente oração. Amém? Então fecha os teus olhos, somente agradece ao Senhor. Eu não sei o que é que você tem para agradecer, mas agradece pelas lutas, pelos desafios, também pelas vitórias que o Senhor tem te dado, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Santo Deus maravilhoso, nós iniciamos esse culto de oração nesta noite, Pai, te agradecendo. E esse primeiro momento, Pai, desta oração, Senhor, nós queremos dedicar a Ti, Pai, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida, por tudo que Tu tens feito e por tudo ainda, Senhor, que Tu irás fazer, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nossas imperfeições, porque somos pó e cinza, e muitas vezes, Senhor, passamos desapercebidos dos grandes milagres que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, constantemente, todos os dias, para que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor, que Tu, Senhor, nos proporcionou no dia de hoje, por termos acordado, se deslocado de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e em todo o tempo, Senhor, Tu estás nos livrando de todo mal, de todo incidente, de todo acidente, ó Deus, de toda ação do maligno que queira se levantar contra nós, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela chuva que caiu durante o período, Senhor, da noite, Pai, de hoje durante o dia, Senhor. Obrigado, Deus, por estar, ó Deus, nos trazendo até aqui mais uma vez para glorificar o Teu nome através da oração, e que possamos aprender verdadeiramente a orar, Senhor, a abrir a nossa boca, o nosso coração, Senhor, diante de Ti, Senhor, e clamar, exortar, ou melhor, Senhor, ó Deus, e clamar a Ti, Pai, te suplicar, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome, acima de tudo, venha a ser glorificado. Muito obrigado, Deus. Eu não tenho palavras para Te agradecer por tantas bênçãos, Senhor, que Tu nos proporcionou neste dia, mas eu quero Te dizer muito obrigado, Pai. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão em sua casa. Estende a Tua mão, Pai, dá-lhe livramento, Senhor, e que eles possam sentir o desejo de estar conosco também aqui, Pai. Ó Deus, nesse momento tão maravilhoso em que estamos em comunhão aqui, em oração com os nossos irmãos. Que Teu nome seja glorificado, e que nesta noite possa ser uma noite, Pai, de gratidão a Ti, Pai, em tudo aquilo que Tu irás fazer aqui neste lugar, para a glória e honra do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, já Te suplicando, Te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Joel, capítulo 2. A partir do verso 12, né? Depois que o nosso Deus, Ele exorta o povo ali de Israel, chamando a atenção deles pelo pecado da idolatria, o Senhor também, Ele nos dá a oportunidade, irmãos,
de nos conclamar a uma vida, né, de arrependimento. E esse verso 12 de Joel, o livro de Joel está aí no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Mas se encontrou, responda com amém bem alegre. Então diz a palavra do Senhor: ainda assim, verso 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o nosso Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião e santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo e santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os ministros sacerdotes do Senhor entre os alpendres e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre eles: onde está o seu Deus? Amém? Então, irmãos, aqui o Senhor nos convoca também nesta noite a estarmos rasgando o nosso coração. O povo aqui estava num costume tão grande, o povo de Israel, de apenas prestar, né? Pecavam contra o Senhor, né? Pecado de idolatria, pecados terríveis estavam acontecendo naquele momento, mas aquele povo, eles faziam o quê? Apenas ofereciam aqueles holocaustos, né? Matavam um bode, né? Aspergiam o sangue, e ali rasgavam muitas vezes as suas vestes, se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre as suas cabeças, mostrando um arrependimento apenas no exterior. Mas é quando o Senhor Ele nos chama também aqui nesta noite, que nós devemos, acima de tudo, ao invés de só apenas nos arrepender, né, do nosso exterior, mas se arrepender de dentro do nosso coração, se arrepender com todo o nosso coração. O arrependimento ele tem que vir de dentro para fora, e não apenas de fora para dentro, porque muitas das vezes esse povo aqui se arrependia hoje, amanhã continuava o mesmo pecado. E o Senhor quer que nós venhamos, né, a nos posicionar em obediência a Ele, né, vivendo uma vida irrepreensível na sua presença, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então que nós possamos nesta noite estar louvando ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos do louvor, senta um pouco enquanto os irmãos voltam. A gente vai fazer essa física santa hoje, em nome de Jesus, como é maravilhoso. E irmãos, nós ainda temos um tempão, né, para estar sentados, ouvindo a palavra do Senhor, né? Eu vejo Paulo, né, o apóstolo Paulo, os irmãos ali, eu não sei quantas horas durava a pregação de Paulo, mas teve uma vez que o irmão, né, a pregação foi tão longa que o irmão caiu lá da janela, pá, lá embaixo. Mas assim, nós louvamos a Deus porque o Senhor fez milagres ali naquela pregação, e Paulo orou ali por aquele irmão, e aquele irmão quase que ressuscitou novamente, né? Então assim, que nós possamos estar atentos a voz de Deus, né? Como é bom estarmos reunidos em poder orar ao Senhor, buscar a sua presença, irmãos. É como ontem eu assistindo aquela mensagem, me impactou muito.
do pastor Hernandes, o poder da oração. E ele disse que a igreja ela só terá poder de vencer os obstáculos, não apenas por uma palavra rebuscada, né? Pelo um exegese eloquente, mas sim através da oração, que é o combustível da igreja, que é a maior arma que o crente pode ter na sua vida, é quando ele se prostra e se humilha diante de Deus em oração, porque Deus ele começa a operar por cada um de nós. Amém? Então que nesta noite você possa louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom, né, meus irmãos, estarmos reunidos no começo da semana ainda, né? Dar uma pausa na correria da vida, nos trabalhos, nos estudos. E temos um momento para adorarmos ao Senhor, um momento específico para recebermos da sua palavra. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada. O Senhor é fiel, Senhor, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas. O Senhor não tem nos deixado sozinhos, desamparados, ó Pai. Mas sempre estás conosco, és nosso amigo, és nosso confidente. E podemos sempre, Senhor, contar contigo, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por este culto abençoado. Eu te agradeço por cada um que saiu da sua casa e veio até aqui, ó Pai. Te adorar, te buscar e procurar mais saber da tua palavra, ó Pai. E nesse momento eu te peço, Senhor, que vem, Senhor, nos elevando, Senhor, em adoração, em oração, em louvor, Senhor, a Ti. Para te agradecer, para te bendizer e te entronizar, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Essa música, ela diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? Você crê nisso nessa noite? Amém. Então vamos dizer isso, amém? Cante com alegria nessa noite, diga isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos dizer mais uma vez, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom
melhor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor do que te servir, ó Pai, te amar. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Diga mais uma vez isso, não há nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Adora Ele de todo o coração. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Ter a paz no coração, meu irmão. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Meu bom pastor, De Jesus, meu bom pastor. de Jesus, meu bom pastor. Diga isso para encerrar. De Jesus, De Jesus, meu bom pastor. aleluia, Pai. Amém, Senhor. Não existe nada melhor do que ser teu amigo. Glória a Deus. Continuando nesse espírito de adoração, feche os teus olhos nesse momento. Se concentre só você e Deus. Ora ao Senhor agradecendo a Ele por tudo que Ele fez durante o dia de hoje. Ora a Ele e agradece pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo alimento, pela provisão que o Senhor não tem deixado faltar. Agradece a Ele porque Ele sabe de todas as coisas e supre todas as nossas necessidades, meus irmãos. Ele tem que ser exaltado, tem que ser entronizado nessa noite. E vamos continuar nesse espírito de adoração, dizendo isso: Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, e a Ele, somente a Ele, nós louvaremos e nós adoraremos. Amém? Diga isso, Ele é exaltado. Sempre exaltado.
exaltado, meus irmãos, e adorado. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Só o Senhor é exaltado, irmãos, nos céus, na terra, em todos os lugares, né? Então que possamos, neste momento, agradecer a Deus por esse momento tão sublime de louvor, né? Que podemos louvar ao Senhor, abrir a nossa boca, onde muitas pessoas queriam estar aqui até no nosso meio. Quantas pessoas queriam estar aí nas igrejas aí afora, mas não têm a oportunidade de estar por várias situações, né? Mas que nós possamos nesta noite aproveitar, irmãos. Eu digo sempre que esse sistema, né, capitalista, esse sistema que só valoriza as pessoas pelo que você tem, e Deus não é assim. Deus, ele olha quem você é, né? Mas esse sistema que nós estamos vivenciando nesses últimos dias tem sugado as pessoas de uma forma assim terrível, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, né? E que nós possamos cada dia pedir a Deus para nos desprendermos das coisas terrenas desse mundo, que Deus nos dê condições de ter, assim como Paulo dizia, tendo com que vestir e com que você se alimentar, estejais contente, né? Então esse princípio do contentamento, ele tem que estar cada dia mais inserido no nosso coração. Então que nesta noite nós possamos estar intercedendo ao Senhor. Eu não sei qual a sua causa. Se você quiser vir aqui mais para próximo, ficar de joelhos, né? Esse é momento de nós nos derramarmos na presença de Deus, porque os desafios são grandes, né? O mundo que nos rodeia todos os dias, todos os instantes. Porque eu sempre digo, enquanto a gente tem a oportunidade de estar aqui, irmãos, somente, né, um dia na semana, na terça-feira, o resto da semana, quantas das vezes nós somos bombardeados, né? E precisamos estar revestidos do poder de Deus, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida e que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. Então que nós possamos nesta noite estar intercedendo. Quero convidar o pastor Renê, ele vai estar intercedendo nesta noite pela igreja, né? Por cada um de nós, pelas famílias, e que o Senhor venha direcionar o pastor Renê nessa oração, né? Pelos enfermos, por todos aqueles que nesse momento estão passando lutas, desafios, e que você que crê também nesse Deus maravilhoso e soberano, você possa se prostrar e se derramar diante dele e obedecer à voz do Senhor em oração, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos se colocar de joelhos, se você puder, nesse instante, para estarmos intercedendo, falando com o Senhor, estaremos apresentando a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, em nome de Jesus. Que você nessa noite possa, diante do Senhor, estar apresentando os seus pedidos. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, em tudo, nós devemos levar ao conhecimento de Deus, pela súplica, com oração e também com ações de graças. Então que nós venhamos a colocar tudo, todas as nossas necessidades, diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque o Senhor está vivo, o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que está presente nas nossas maiores angústias e adversidades. E nessa noite, ó Deus, tu se faz presente no nosso meio, porque tu és, ó Deus, onipresente. A tua presença, Senhor, é real na nossa vida.
A tua presença é real no nosso meio. E nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Receba toda glória nessa noite. Receba todo louvor nessa noite. Receba toda honra nessa noite. Receba, Senhor. Receba para o louvor da tua glória. Nós estamos aqui, ó Deus, na perspectiva de dizer que nós dependemos totalmente de Ti, que nós não somos nada sem a Tua pessoa, que nós não somos nada, Senhor, nós não podemos nos levantar, nós não podemos respirar, nós não podemos nos alimentar, se não for a Ti, Senhor, que nos abençoa diariamente. Por isso que nesse instante também, na certeza que o Senhor é o nosso Deus provedor, que o Senhor é o nosso Deus consolador, através do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nós estamos aqui nesse momento de oração, te suplicando, ó Deus, diante da igreja, junto com os irmãos, ó Deus, apresentando cada necessidade aqui nessa noite. Nós queremos interceder nesse instante, ó Deus, pela vida de Janielson, que o Senhor abençoe essa recuperação. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor já o conduziu para a sua casa, e nós te pedimos nesse instante que todos aqueles pontos, ó Deus, sejam restaurados. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que todos os sintomas sejam desaparecidos e que ele possa retornar às suas atividades normais. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa teu servo, ser com ele para que ele possa se reerguer diante de tão grande adversidade que enfrentou nesses últimos dias. Eu te apresento a vida também do filho da irmã Yara nesse instante, que o Senhor abençoe abundantemente. Ó Deus, para o louvor da tua glória, tu está no controle de todas as coisas. Tu é o mesmo Deus de ontem, de hoje, que permanece para todo sempre. E o Senhor vela por cumprir a tua palavra. E nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor operou no passado, o Senhor ainda pode fazer no presente. Por isso nós intercedemos, ó Deus, e te suplicamos por sua vida. Ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo a cura, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a saúde. Ó Pai, o bálsamo, o curador. Ó Deus, como foi ministrado aqui nessa noite, assim como Paulo, ó Deus, através, ó Deus, do Espírito Santo de Deus, naquele instante ali que aquela pessoa caiu, e ali houve a ressurreição. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E nessa noite nós te pedimos, Pai querido, vai agindo, vai fazendo, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós nesse instante queremos colocar a sua vida diante do teu altar. Queremos interceder juntamente com a irmã Yara. Queremos interceder juntamente com os nossos irmãos nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, faz para a tua glória, faz para o teu louvor, faz para que o teu nome seja glorificado, Senhor, não por nós mesmos, não por causa de nós, mas por causa de Ti, por causa da tua glória, Senhor. Faz isso para o louvor de Ti, ó Deus. Nós te pedimos encarecidamente nessa noite, nós te suplicamos, nós assim te pedimos para que assim, como que na verdade nós não conseguimos fazer, como que na verdade tem muitas coisas que nós não podemos fazer, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, na verdade, é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. E como, na verdade, ali Abraão disse ao seu filho Isaque, naquela subida do monte, que o Senhor proverá. O Senhor, nosso Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Senhor que provê todas as coisas. E nessa noite nós te pedimos, vem suprindo as nossas necessidades, vem suprindo a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área da espiritualidade, seja, Senhor, em qualquer área, que o Senhor possa suprir as necessidades para a glória do teu santo nome. Abençoa abundantemente, ó Deus, cada servo tua aqui neste lugar. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que a tua graça seja manifesta, que a tua misericórdia seja manifesta sobre as nossas vidas e que nós possamos sair mais fortalecidos diante das adversidades, diante dos desertos, diante dos desafios, diante das lutas, diante das provas. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, porque nós não podemos fazer, Senhor, muitas coisas, e assim como o apóstolo Paulo clamou a Ti 3 vezes para que tirasse o espinho na carne, e o Senhor falou para o apóstolo Paulo que a Tua graça bastava para ele. Nós te pedimos isso, Senhor, porque a Tua graça nos basta,
A tua graça, Senhor, é suficiente sobre as nossas vidas. A tua graça, Senhor, é benéfica. A tua graça é bondosa. A tua graça é cheia de amor. A tua graça, Senhor, é o que nós precisamos nessa noite. Então derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, faz a tua vontade sobre as nossas vidas. E nós te pedimos isso no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Pastor Joab. Amém, irmãos. Continuando em espírito, né? É de adoração ao Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nesse momento de ofertório. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem entendido o investimento aqui nessa obra, né? E eu louvo a Deus assim que o Senhor tem sido glorificado aqui em todos os momentos, irmãos, né? A gente tem visto assim o quanto Deus foi fiel nesse 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 6 meses que fazem que nós estamos aqui, 1 ano e 7 meses, né? Tanta coisa aconteceu aqui, né? Nós pegamos aqui esse prédio, foi, pastor Renê? Né? Todo ainda sujo e tal, sem reboco. E assim, lá em cima está quase terminando, né? Eu estou assim conversando com o pastor Renê para a gente fazer o desafio, comprar cerâmica, né? Na verdade, temos já aquela questão que eu falei para o pastor, 4 parcelas que os irmãos se comprometeram, né? Ali, de 4 pessoas com o qual eu mantive o contato. E daí por diante, e eu creio que Deus pode levantar aqui os irmãos para que nós possamos deixar esse local bem bonito, né? A reunir a igreja e ter momentos maravilhosos glorificando a Deus aqui nessa parte de cima também, em nome de Jesus. Amém? Então falta agora a parte elétrica, né? A gente complementar o piso, que eu creio que Deus vai enviar cerâmica em nome de Jesus para ficar tudo em ordem. E os irmãos é quem vão usufruir dessas instalações aqui, em nome de Jesus, né? Deus capacitando cada um na sua forma, né? Se dispondo na obra de Deus. E eu creio que o Senhor será glorificado aqui nessa comunidade. Então, Provérbios 3, verso 9. Esse texto é bem conhecido nosso, né? É porque aqui a tradução dessa Bíblia é um pouco diferente. Provérbios 3 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens, verso 9, né? E com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa tradução aqui, ela diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produzir de melhor. Bem diferente, né? Por isso que eu fui aqui para a minha tradução que eu tenho aqui no celular. Agora é interessante que ele diz aqui, verso 10: e faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Interessante, né? E é isso que eu creio, irmãos. Quando nós somos desprendidos em ofertar, em abençoar a obra do Senhor, nada nos falta. Para muitos pensam que vai faltar até mesmo no complemento das contas no final do mês. Não, irmão. O que é de Deus, né? Os dízimos são oferecidos ao Senhor. A primeira parte, né, de tudo aquilo que nós recebemos é do Senhor, não é nosso, né? Da mesma forma, os nossos primeiros momentos do dia, nossas primeiras horas, também deveriam ser dedicados ao Senhor. Tudo que nós temos de oferecer, né, que possamos oferecer em primeiro lugar ao Senhor, em tudo. Se é no almoço, o primeiro momento que nós devemos estar ali
agradecendo, Senhor, nós te agradecemos por esse pão de cada dia que tu coloca na nossa mesa, né? Agradecemos a ti pela tua fidelidade, porque nós não merecemos nada, mas ele já nos deu uma grande riqueza, que é a salvação. Não existe preço. O dinheiro do mundo inteiro jamais poderia. Existe algum valor que pague a salvação? Não existe, né? Talvez os dinheiros de todos os bancos do mundo inteiro não pagaria a salvação de uma alma. Talvez nunca vai pagar, porque o Senhor ele nos dá e nos dá gratuitamente, quando nós nos rendemos diante da presença dele. Amém? Então, que nesse momento nós possamos estar oferecendo ao Senhor a nossa oferta e o nosso dízimo. Eu quero convidar os irmãos desde já a vir aqui à frente, né? Colocar o seu dízimo e a sua oferta. E que Deus possa estar abençoando abundantemente a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Curva a tua cabeça no local que você está. Agradecemos a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, pela oportunidade do teu povo te adorar, Senhor, porque esse é um momento de adoração, de louvor a ti, de gratidão também, Senhor, por todas as bênçãos, Pai, que tu tens, Senhor, derramado em nossas vidas. Nós não podemos dimensionar, Senhor, o quanto tu tens sido fiel para conosco, mas que possamos reconhecer isso também, Pai, na área das finanças. Quando nós estivermos depositando, possamos depositar aquilo que é de melhor para ti, a nossa primeira parte, aquilo que é de melhor, para que teu nome, acima de tudo, venha a ser glorificado. Muito obrigado, Deus. Multiplique esses recursos e que venham a cada dia, Senhor, ser transformados, ó Deus, em investimentos nesta obra, como nós temos, Pai, a cada dia, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, investido aqui neste lugar, para que o teu nome seja glorificado e não falte a provisão, Senhor, para que nós possamos pagar os nossos compromissos dia a dia, Senhor, nesta obra, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, já te suplicando, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde já eu quero convidar, né, o diácono Antônio. Ele vai estar pregando a palavra, né, e que você esteja atento àquilo que o Senhor estará falando ao teu coração nesta noite. Amém? Para que você saia daqui diferente. Não importa como você entrou, o importa é como você vai sair. Você saia daqui cheio da presença de Deus e possa também iluminar a tua casa e a vida daqueles que estão próximos de você. Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dia de bênção, né, irmão? Noite de vitória, povo de Deus. Sábado nós estivemos ali em Campina Grande. Faltou Joabe, que bolo, refrigerante, bolacha, já. Teve até grito, irmão, dentro das igrejas. Oi, grito, irmão, uma bênção de Deus, irmão. Os sortudos que foram sorteados, irmão, era cada um grito, Joabe. Prêmio de toda espécie. Faltou o senhor. Bolo, refrigerante, enfim, uma noite de bênção, uma noite de alegria. Sempre é alegria estarmos na presença de Deus, meu irmão. E hoje nós estamos respirando que misericórdia, porque Deus nos deu mais um dia de vida. E desde já, irmão, eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, sou grato a Deus pela vida da minha família, e grato a Deus por poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, que é o dever de todo cristão, irmão. Irmão, nós vamos continuar sobre o tema oração, né? Mês passado, esse mês, sobre o tema é o poder da oração, mas não vou falar especialmente do poder dela, mas vou tratar de oração. E oração, meu irmão, é o nosso maior privilégio, porque entramos na presença de Deus diante do seu trono.
A oração é bênção de Deus, a oração é a respiração da alma, refrigério da alma. Enquanto que a ansiedade é o estrangulamento da alma, a oração é o refrigério para a alma. É a respiração da alma, é bálsamo para a alma. E em oração, meus amados, entramos em Terra Santa. E nessa Terra Santa se encontra os querubins, os serafins, clamando: Santo, Santo, Santo. Jovens, adultos, mulheres, crianças, todos servos de Deus, irmão, buscam a presença de Deus. E por estar na presença de Deus em oração, as nossas forças saem renovadas. E o Deus é o Deus do bálsamo santo para o seu povo. Você crê que através da oração Deus visita seu povo, irmão? Verdade. Veja só que é verdade, o quanto é verdade que Deus em oração visita seu povo. E o povo de Deus sendo visitado em oração, há bênçãos e a vitória. E temos testemunhos aqui. Quantas bênçãos e vitória, como tão feliz é a família do irmão Júnior. Com as bênçãos, com as vitórias dadas por Deus. O filho de Agamenon teve que correr às pressas para o hospital. Hoje Agamenon com seus filhos em casa, em momentos de bênçãos e de vitória. E todos os demais, irmão. O pastor Afonso, como foi contado sábado, um testemunho do que Deus fez na vida dele lá em São Paulo, irmão. E tudo isso, meus queridos, através das respostas, e tudo isso é resposta de orações pelo povo de Deus. As orações feitas, irmão, com sinceridade, seriedade, com propósito, uma finalidade, centrada na pessoa de Jesus Cristo. E não em nossos egos, não em nosso glamour. A oração centrada na pessoa de Cristo, não centrada no nosso ego. E se desde já, irmão, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A ostentação na oração. Capítulo 6 de Mateus. Texto muito conhecido dos irmãos, muitos conhecidos da igreja. Mateus capítulo 6, os versículos do 5 ao 8. Mateus capítulo 6, amém, amém, irmão? A partir do 5, que diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. E que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe, que Deus em Cristo, através do seu Espírito, aplique em nossos corações a sua santa e poderosa palavra. Esse capítulo 6, irmão, ele é segmento, dando continuidade ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo de número 7. E no capítulo 5 diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e se aproximaram deles os seus discípulos. E aproximando de Cristo, Cristo passou lá a ensinar-lhes, dizendo... E aí segue, irmão, até o capítulo 7, os ensinamentos de Cristo para os seus discípulos. Subiu ao monte, porque no monte era melhor para que as pessoas ouvissem o eco da sua voz. Subia no monte, ele falava, e aquele eco da voz chegava aos ouvidos da multidão. E desde já, irmão, no meio da multidão, existem os discípulos de Deus. Irmão, você crê nisso? No meio da multidão, existem os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E há mais de 2000 anos, irmão, há mais de 2000 anos,
os discípulos se aproximaram do Mestre, o Mestre em pessoa, o ministério terreno de Cristo. Há mais de 2000 anos, eles se aproximaram do Cristo em pessoas. E hoje, passados esses 2000 anos, nós nos aproximamos dele, de Cristo, através da Santa Palavra, através das Escrituras. E ele, irmão, continua nos ensinando. E continuará ensinando futuramente. Todas as vezes que pegamos o texto, Jesus está nos ensinando. Mesmo durante toda a multidão, em todos os tempos, existirá o remanescente fiel que se aproximará de Jesus Cristo para aprender cada dia mais deles através da sua palavra. E no capítulo 6, Jesus vai trazer, irmão, advertência em várias coisas. Porque ele vai dizer assim, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ou seja, cuidado no que vai fazer e como fazer. Guardais de exercer a justiça diante dos homens. E no versículo 2, Jesus vai tratar sobre a questão da esmola. No versículo 5 aqui sobre a questão da oração. E no versículo 16 a questão do jejum. Ou seja, nos pilares da religião. Nos pilares da religião. Porque Jesus vai dizer assim no versículo 5, ó, tratando-se de oração. Dr. Martin Lloyd Jones, ele faz uma separação aqui desses versos aqui ser uma oração negativa e do 9 ao 13 ser a oração positiva. Mas nós vamos se deter apenas aqui. Amém, amém? Jesus no versículo 5, ele vai dizer assim: e orando, e quando orardes. Então Jesus assume que seus discípulos oram. Jesus assume que seus discípulos oram, como também dá esmola, como também jejua. Jesus não está proibindo nada dessas coisas, irmão. Jesus não está proibindo nada dessas coisas, porque isso faz parte da religião judaica. E não só da religião judaica, mas também da religião da graça, a religião cristã. Oração, esmola e jejum, os pilares da religião. Então não está proibindo nada disso. Ele está apenas, irmão, alertando para o perigo que há. E qual é o perigo que Jesus fala para seus discípulos? Em que está o perigo? Em fazer essas coisas para serem vistos. É isso que ele está falando para o seu povo. O perigo é de fazer essas coisas, irmão, para serem vistos. Quando der esmola, não sejais como aí, segue-se o texto. O perigo, irmão, é ser o centro das atenções, e isso é pecado. O centro das atenções tem que ser Jesus Cristo. O centro das atenções da nossa adoração tem que ser Cristo. Então vamos lá, irmão. Em todas as práticas devocionais dos hipócritas tinha um foco. Tudo que eles faziam, irmão, tinha um foco. O próprio texto vai dizer que o foco era de serem vistos. Eles queriam ser estimados pelos seus semelhantes. Esse é o foco deles. E assim, dessa forma, trazia para eles, irmão, atenção. Ele chamava atenção para si em tudo que eles faziam. Mesmo quando parecia alcançar as alturas em oração, seus olhos estavam focados, irmão, naquele semelhante que seria sua presa. Mesmo quando ele levava a oração no alto, ele estava de olho naqueles que poderiam ser a sua presa, sobre aqueles que iam lhe aplaudir, sobre aqueles que iam louvar o seu nome, dar ênfase para eles. Mas, irmãos, as nossas práticas devocionais, as nossas orações, por mais intensa e longa que seja, ela deve ter sempre o foco no Senhor Jesus. Não quem está do lado, não quem está na frente. O foco tem que ser o Senhor Jesus. Seja onde for, irmão, seja o dia que for e a hora que for, o centro da nossa adoração é Jesus Cristo. O centro da nossa adoração é Jesus Cristo, irmão. Esqueça quem está do seu lado, atrás.
você está entrando em terra santa, e nessa terra santa o seu foco é o Santo dos Santos, o Senhor Jesus Cristo. O texto também fala, irmão, de lugares, os lugares que eles gostavam, sinagoga e as praças públicas. Eles oravam na sinagoga porque, na verdade, irmão, eram os lugares adequados para a oração em público e não pessoal. Eles, dessa forma, eles honravam a localidade da sua assembleia, mas a intenção deles era o orgulho para eles. Eles se orgulhavam no que eles faziam. E assim eles procuravam honrar o lugar de suas assembleias, mas tinha a intenção, irmão. Tinha a intenção de honrar a si mesmo. E outro ponto era as praças públicas. A oração começava na assembleia, na sinagoga, e aquele dirigente da sinagoga pedia alguém para ficar de pé, fazer a oração em público, mas teve tempo que chegou nas ruas. Isso houve uma discussão entre os judeus por conta dessas coisas. Mas enfim, eles procuravam a praça por quê? Nas esquinas das ruas, porque eram ruas largas, transitadas, e ele se sentia como se fosse um impulso de estar naquele lugar. Ele se sentia como se fosse um impulso de estar naquele lugar em certas horas. É como ele estivesse fazendo algo, dando aquela hora, ele escorria para a praça. Com a finalidade, irmão, com a finalidade de serem vistos pelos homens. Onde as duas ruas se encontravam, eles ficavam em uma posição que dava para ver as duas ruas, e os transeuntes que ali passavam lhes observavam e ouviam o que eles diziam. E dessa forma, irmão, eles se engrandecia, se orgulhava, puxava os holofotes para si. O texto também fala, irmão, de uma posição que eles gostam. Jesus vai dizer que eles gostavam de orar em pé. A posição que eles oravam de pé. É errado não, irmão. Esta é uma postura legal e adequada para a oração. Mas ajoelhar-se é o gesto mais humilde e reverente. Jesus, o exemplo, em Lucas 22:41, diz que Jesus se ajoelhou. Em Atos 7:60 diz que Estevão ajoelhou-se. E em Efésios 3:14 diz que Paulo ajoelhou-se. Nada contra, vamos dizer assim, que da oração feita em pé, mas o ajoelhar-se é uma posição de humildade e de reverência, irmão. E o orgulho dos fariseus, ao escolher estas praças públicas, é visto de duas maneiras. É como o texto diz, que eles gostavam, então eles amavam orar ali, eles tinham prazer em orar ali. Eles não adoravam, irmão, por amor ao Senhor ou a adoração, eles não adoravam por amor ao Senhor, irmão, mas adoravam quando a sua oração lhes dava a oportunidade de serem notados. Esse era mais o foco deles. Eles não faziam aquilo por amor ao Senhor, eles não adoravam por amor ao Senhor, mas adoravam quando a sua oração lhe dava essa posição de eles serem notados. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, as nossas ações, as nossas boas ações, ela pode precisar ser feita abertamente para que sejam vistas pelos outros e sejam estimadas por eles. Mas reside o pecado e o perigo. Em que? Quando fazemos isso, que puxamos para nós os aplausos, que puxamos para nós aqueles louvores do que estamos fazendo, isso corre o perigo de entrar em nosso coração, alimentar o nosso orgulho e dessa forma passar a ser pecado.
E dessa forma, irmão, passa a ser pecado quando penetra em nossos corações as ações que se fizermos para que sejamos notados por aquilo que nós estamos fazendo. Receber aplausos. Os evangelhos dizem que Jesus disse que tem que dar com a direita que a esquerda não veja. E a outra coisa, outro ponto que eles gostavam de orar neste lugar, é como o texto vai dizer também, é para serem vistos dos homens. E não, irmão, para que Deus pudesse aceitá-los. O que eles queriam, irmão, era ser admirados. O que os fariseus queriam era ser admirados. No cristianismo, não. No meio do cristão é diferente, irmão. No meio do cristão, irmão, temos que diminuir para que Jesus cresça. Temos que nos humilhar para que Ele, Deus, no seu tempo, Ele nos exalte. No tempo dele. Então veja que é o contrário da hipocrisia dos fariseus. É o contrário, é totalmente o contrário. E o produto deles, irmão, o produto dos fariseus, de tudo que eles faziam, tinha o seu galardão. Como diz aqui no finalzinho do verso, em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Então tudo que eles faziam, irmão, eles já tinham a recompensa. Eles tinham toda a recompensa que deviam esperar de Deus pelo seu serviço. E esta, irmão, era uma pobre recompensa. É que eles, ao fazer isso, para receber aplausos e elogios, eles já estavam sendo, vamos dizer que já tinha recebido o seu pagamento. O louvorzinho bateu nas costas, entendeu? Fazendo isso para receber aplauso, ele estava recebendo a sua recompensa abertamente. Meus queridos, é a pergunta que eu faço: de que nos aproveita ter a boa palavra dos nossos irmãos, servos de Cristo, se o nosso Senhor não dizer bom trabalho? De que adianta os elogios dos nossos irmãos por aquilo que fazemos, se Deus não dizer bom trabalho? De nada adianta as bonitas palavras, as boas palavras, os aplausos, meus queridos. E em uma transação, irmão, tão grande como esta, entre nós e Deus, nós estando em oração, uma transação grande, nós podemos levar em consideração que o louvor dos homens não tem mérito algum. Nessa transação tão grande como esta, que é entre nós e Deus, quando estamos em oração, podemos levar em consideração que é pobre o louvor dos homens, irmão. Isso deve ser a nossa recompensa, entender que nós não somos nada, que Deus é tudo. Nós não temos nada e Ele tem tudo. O quão pobre é o louvor daquele que quer fazer algo pensando que vai ser aceito por aquilo que ele faz. Então eles faziam tudo isso, irmãos, os fariseus, os hipócritas faziam tudo isso para serem vistos pelos homens, porque era assim que eles se comportavam. Era assim que eles se comportavam, porque isso lhes fazia muito bem. Isso lhe fazia muito bem. E nos nossos dias, queridos, orações farisaicas, hipócrita. Ligo televisão muitas vezes, muita gente assiste. Tipos de oração. Eu determino, eu decreto. Eu determino, eu decreto. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós, irmão, para darmos ordem a Deus? Quem somos nós para dizer quem é o barro, para dizer ao oleiro, por que me fizeste assim, irmão? Então isso é tipo de oração farisaica. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Eu determino, eu decreto. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Os farisaísmos dos nossos dias. Meus queridos amados irmãos, nós cristãos não oramos aos homens, nós oramos a Deus. Os fariseus oram mais aos homens do que a Deus, mas nós que somos cristãos oramos mais a Deus, porque os homens não têm como nos dar resposta de nada.
Os homens não têm como nos abençoar em nada. Eles não devem ser nosso juiz, irmão, porque ele é pó e cinza como nós. Não devemos orar aos homens, mas devemos orar a Deus. E aqui, como diz Martin Henry, aquilo que se passa entre Deus e a nossa própria alma deve ficar fora da vista de outras pessoas, segundo Martin Henry. Aquilo que se passa, querido, entre nós e Deus e a nossa pobre e miserável alma deve ficar fora da vista de outras pessoas. Então Jesus assim, ele vai dizendo que os hipócritas fazem isso e que os discípulos dele não devem fazer, agir da mesma maneira que eles agiam. Talvez, irmão, eu penso que eles deviam ter ficado com interrogação no ar. E como seria? E como é? Como devemos fazer? Mas Jesus, no versículo 6, ele vai dizer como deve ser. Porque depois de Jesus passar todas as instruções para seus discípulos de como não deve ser feita a oração, ele agora passa a dizer aos seus discípulos como deve ser feita a oração. E não só dos discípulos da época de Cristo, mas de todo o período da igreja. No versículo 6, irmão. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra no teu quarto. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, vocês não fazem como aquele povo faz, não. Não vão para os lugares da praça pública, não vão, não. Em vez de orar nas praças públicas, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Não vai para as ruas, vai para o quarto, um lugar de privacidade, irmão. Lugar de privacidade e retiro. Em Gênesis 24, se não foge da memória, Isaac saiu para um campo. Em Gênesis 24. Nos evangelhos diz que Jesus saiu para um monte. E em Atos dos Apóstolos diz que Pedro saiu para um telhado. A sós com Deus, momentos de estar sós com Deus, de conversar mais com intimidade. Nenhum lugar, irmão, é impróprio para a oração. Nenhum lugar é impróprio, todo lugar é próprio para a oração. Onde você está? Qual a finalidade? Ore. Você está fazendo alguma coisa, seu coração está ligado com o céu, sua mente está ligada com o céu, conversando com Deus por determinadas situações que você está pedindo e clamando a Ele. Então, todo lugar é próprio para a oração, meus irmãos. E, queridos, sempre precisamos de estar a sós com Deus. Amém, amém? Sempre precisamos estar a sós com Deus, a termos uma intimidade, uma aproximação mais estreita com Ele, a nos derramarmos na sua presença com mais intensidade, falar mais do íntimo. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que se passa, Ele sabe, irmão. Mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir as nossas vozes clamando a Ele, irmão. Mas Ele sabe, mas Ele quer te ouvir em secreto, irmão. Pede para orar em secreto, lugar retirado, afastado. Para quê, irmão? Para quê? Para que não sejamos observados, evitando assim, irmão, a ostentação. Para não sermos perturbados, para que assim possamos evitar a distração. E em silêncio, irmão. E em silêncio, para que possamos ter mais liberdade com o nosso Pai Celeste. Em silêncio, afastado, a sós com Deus, em intimidade. Os fariseus oravam mais para os homens do que para Deus, com o objetivo, irmão, dos seus aplausos. Era isso que eles faziam, para obter o favor deles. Os discípulos do Senhor, irmão, não. A igreja do Senhor, não. Os servos do Senhor, irmão, não. Os servos do Senhor oram a Deus, que é autossuficiente, irmão. Deus, Ele é autossuficiente, onipotente, onipresente. Nós oramos para um Deus vivo
e verdadeiro. Esse deve ser a nossa oração. Meus queridos, ore a Ele, dirija-se a Ele como quem se dirige a seu Pai, considerando como seu Pai que está pronto para lhe ouvir e lhe responder bondosamente, inclinado a ter compaixão por você, ajudando-lo e socorrendo-lhe. Aproxime-se de Deus dessa forma, que Ele é um Pai bondoso, maravilhoso e eterno. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, irmão. Mas o texto também diz que Ele vê em secreto. Teu Pai que vê em secreto. Teu Pai que vê em secreto. Meus irmãos, nada nem ninguém pega Deus de surpresa, né, João? Nada nem ninguém pega Deus de surpresa. Em secreto, mas que seu olho está sobre ti, para te aceitar. Não há, irmão, um segredo, uma palavra que chegue inesperadamente a Deus, porque Ele observa tudo e conhece todas as coisas antecipadamente. Até no nosso quarto, na intimidade, Ele se faz presente. Até no nosso quarto, fazendo as nossas orações com gemidos, dependendo do clamor que você, os olhos dele estão sobre ti. E Ele se faz presente. O nosso Deus é onipresente, irmão. O texto ainda fala, irmão, de recompensa. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja, irmão, que há um contraste. No final do versículo 5 também diz assim, ó: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, um contraste aqui é de que os hipócritas recebem o seu galardão abertamente. Eles fazem as coisas, recebem os seus elogios, os seus aplausos. Então, eles recebem o seu galardão abertamente. E você? E nós? Nós não perdemos o nosso galardão, irmão, por fazermos as nossas obras em secreto. Nós não perdemos. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa recompensa vem da graça, vem do alto, vem de Deus, não vem dos homens. A nossa recompensa vem do alto, não vem dos homens, ela vem de Deus. E esse galardão, irmão, será revelado. Não só o teremos, mas teremos honrosamente. A oração do cristão, irmão, ela não é ostentosa, ela é poderosa. Ela não é ostentosa, ela é poderosa. Nossa oração é poderosa. Sabe por quê, irmão? Porque oramos a um Deus que é todo poderoso. E Ele se compadece dos seus, e Ele age a favor dos seus, e Ele abençoa e dá vitória aos seus, meu irmão. Esse é o Deus que nós devemos anunciar e pregar. O Deus todo-poderoso. Então, não devemos fazer do modo dos hipócritas, irmão. Querer atrair aplausos para nós. E Jesus, ele vai trazer mais algumas advertências, irmão. No versículo 7 e o versículo 8. Segundo os estudiosos, eles dizem que o versículo 5 e o versículo 6 está ligado às práticas judaicas. E o versículo 7 e o 8, às práticas pagãs. Então Jesus está trazendo alerta desses dois lados. Não sejais como os hipócritas e nem sejais como os gentios, ou seja, os pagãos. Porque no 7 ele vai dizer assim, ó: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus o sabe, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos que não seja igual os gentios. Jesus não está proibindo que você não pode repetir as suas orações. Você pode sim. Você não pode, o que Jesus diz aqui é que não repita as palavras vãs, palavras sem sentido. Porque Jesus repetiu as suas orações, fez longas orações.
A questão está em palavras inúteis, em palavras vãs. Então não devemos usar vãs repetições. O ponto de Jesus aqui, irmão, é que seus discípulos deviam evitar as orações sem sentido e repetitivas, oferecidas sobre o conceito errôneo de que a extensão tornaria a oração eficaz. É disso que Jesus está falando. Ele diz aqui, que presume que se pelo seu muito falar serão ouvidos, e não é dessa forma. Então, isso é um conceito errado dos gentios, porque na essência dessa oração, isso é totalmente pagão, irmão. Eles pensam que fazendo isso, os seus deuses pagãos prosperam. E não é verdade. Eles têm isso em mente, o pagão. Então, nos encantamentos da oração e nas repetições de palavras. Você quer ver como é que nós descobrimos isso? Como é que nós percebemos isso? Quem aqui já rezou um texto? Irmão Renê. Então essa prática de repetições de Carminha, essa prática de repetições de palavra, irmão, podia pegar só uma bolinha daquela, né? E depois ficar bis, né? Então isso é uma prática pagã, porque eles acham que fazendo assim os seus deuses prosperam. Os seus deuses prosperam, isso é de essência pagã. Então essa era a maneira utilizada pelos gentios. E quem são os gentios? Duas nações, judaica e gentílica. Quem não é judeu é gentil. Nós somos da nação gentílica, mas nós somos cristãos em Cristo, porque a graça nos alcançou. Então nós somos da nação gentílica, mas cristã. Mas o gentil que Cristo fala aqui são aquelas pessoas, irmão. São aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e ainda andam, irmão, na cegueira espiritual, orando a toda forma de ídolos de escultura. E o Salmo 115, como foi pregado aqui há 15 dias atrás, eu esqueci do versículo, mas ali Deus está trazendo sentença de condenação aos idólatras. Torne-se semelhante a eles o que faz os que o adoram. Então é uma sentença de condenação aos idólatras, a quem vive nessa prática, irmão, nessas repetições de palavra, nessa adoração de deuses mortos. Os cristãos não devem adorar, irmão, o seu Deus como os gentios adoram os seus. Vai dizer assim, ó, não vos assemelhei, pois a eles. Não seja semelhante a eles, não faça da forma deles. O nosso Deus, irmão, ele é vivo. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus não está morto. O nosso Cristo ressuscitou. Então devemos orar a um Deus vivo e não a um Deus morto, como uma prática pagã faz. E disso aí nós fomos libertados. Amém, amém, irmão? Versículo 8 vai dizer assim, ó, não vos assemelhei, pois a eles, irmão. Ele traz aqui essa palavra aqui que diz assim, que por seu muito falar, pensam que serão ouvidos. No seu muito falar, eles têm esse pensamento que por muito falar serão ouvidos. Não há, o que eu aprendo aqui, trabalhando com o Isamar aqui, é que não há motivo para tamanha abundância de palavra. Nesse caso aqui, que eles fazem essa oração longa. Isso não quer dizer que nós não devemos orar, que nós não precisamos orar. Isso não quer dizer isso. Nós devemos e precisamos de orar sim. Sabe por quê, irmão? Porque Deus requer que através da oração expressemos a necessidade e a dependência que temos deles. E que desfrutemos, irmão, das suas promessas. Não importa o tamanho da oração, o importante é que você ore, que eu ore, que nós oremos. O importante é orar a Deus. E, portanto, meus queridos, temos de fazer as nossas petições, nós devemos orar, fazer as nossas petições, abrir o nosso coração diante de Deus e deixando tudo em suas mãos. E no tempo certo Ele age. E para nós concluirmos, queridos, dentro do próprio texto, o Deus a quem oramos é nosso Pai,
por adoção. Nós fomos adotados por meio de Cristo. Que as nossas súplicas a Ele devem ser tranquilas, naturais e sem vaidade e sem fingimento. Ele é um Pai que conhece as nossas petições e sabe o que queremos melhor que nós mesmos. Tiago diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedi para os seus próprios deleites. E Deus sabe que o que pedimos não é tão bom que Ele sabe que dá algo melhor a nós. Não devemos dizer ao Senhor o que Ele deve fazer por nós, devemos confiar nele em todo o tempo e em todas as situações, irmão, sabendo que Ele sempre fará o melhor. Amados, sujeitemos, pois, ao Senhor e à sua vontade, porque é boa, agradável e perfeita. Nós devemos nos sujeitar a Deus, não ao homem. Nós devemos orar a Deus, não orar a homens. Confiar em Deus, não confiar no homem. E desta forma, irmão, que Deus abençoe os irmãos, os que estão em casa, os que estão aqui presentes, que a graça de Deus esteja sobre todo o seu povo, e que os que vão para Campina Grande, que Deus leve em paz, e que livre, irmão, de toda seta das trevas, que Deus conduza em paz e nos dê uma noite de um sono reparador, e de uma noite maravilhosa também, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa noite. Graças a Deus pela ministração da palavra. Como é importante nós estarmos ouvindo, né? Nós retornamos os cultos de oração no mês passado, e tanto no mês passado como nesse mês a gente está enfatizando a importância da oração, o poder da oração, ministrações sobre oração, para que quanto mais nós falemos sobre a oração, desejemos, né, sair daqui com a vontade de estar praticando. Então, hoje eu saí mais aquecido para estar mais praticando a oração em nome de Jesus, né? Então, que nós venhamos a fazer isso de recorrente, como Jesus fazia, e que a gente não possa, em forma nenhuma, irmãos, esquecer de orar. Amém? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Nesse instante, ó Deus, nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, e nesse instante, especialmente, Senhor, queremos pedir perdão pelo pecado da omissão. Muitas vezes, Senhor, omissos quanto a esse requisito da oração. Muitas vezes, Senhor, nós não estamos orando como deveríamos orar, nós não estamos te buscando como nós deveríamos te buscar, nós não estamos inclinando o nosso coração como nós deveríamos fazer, nós estamos trocando muitas vezes o conversar com tantas pessoas, esquecendo-nos de conversar contigo. Nós não estamos, como foi falado ainda nessa noite, te priorizando, dando as primícias do nosso dia, e muitas vezes nos atarefamos tanto, acordamos e vamos trabalhar, vamos labutar, e muitas vezes não paramos para conversar contigo. Muitas vezes, Senhor, à noite, quando vamos dormir, com muito cansaço, esquecemos de fazer a oração, e te pedimos nesse instante, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente ser oradores, não como os hipócritas, não como fariseus, não como gentios, Senhor, como foi ministrado nessa noite, mas que a nossa oração, ó Deus, quando nós entrarmos no nosso quarto em secreto, seja verdadeiramente no quarto, seja na sala, seja no monte, seja no nosso carro, seja onde nós estivermos de forma em secreto, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ouça, Senhor, para que assim a Tua bênção recaia sobre as nossas vidas, mas que nós venhamos a ter esse momento e não se esquecer de Te buscar em todos os momentos da nossa trajetória.
não somente quando tudo vai mal, Senhor, não somente quando o deserto chega, mas também quando tudo está bem, quando o céu está limpo. Nós não venhamos a se esquecer de te agradecer, de te bendizer e de pedir, Senhor, também que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê mais fé, que o Senhor nos acrescente mais confiança em Ti. Ó Deus, como os discípulos te pediram, que nós venhamos a te pedir também nessa noite, acrescenta no Senhor mais fé, porque muitas vezes nós somos incrédulos quanto àquilo que foi ministrado nessa noite, sabendo que o Senhor é poderoso, mas na incredulidade da nossa alma, do nosso íntimo, muitas vezes desconfiamos do Teu poder, Senhor. E por isso estamos fracos, e por isso, Senhor, estamos débeis, e por isso, Senhor, nós estamos frágeis na nossa fé. Portanto, eu te peço nessa noite, acrescenta-nos mais fé, para que nós venhamos a fazer a Tua vontade, para que nós venhamos, Senhor, a estarmos firmes diante dos desafios, para que em meio a desertos, lutas, adversidades, nós venhamos a crer que o Senhor está verdadeiramente no seu alto e sublime trono. Significa dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nada, naturalmente nada, sai do Teu controle. Portanto, Senhor, que a nossa alma descanse em Ti, que o nosso coração deseje a Ti, que nós venhamos a Te buscar cada vez mais em intensidade, não no tempo, como foi falado, não na quantidade de palavras, mas mesmo que em poucas palavras, essas palavras sejam verdadeiras, essas palavras saiam do profundo do nosso coração, e quando faltar palavras, Senhor, e que sobrar lágrimas, o Senhor receba, porque é o nosso sentimento diante da Tua presença. Assim, porventura, como aconteceu na parábola que o Senhor contou aos seus discípulos, acerca da oração do publicano, e aquela oração daquela pessoa do fariseu. O Senhor ouviu a oração do publicano, mesmo sendo em poucas palavras, mas um reconhecimento do que ele desejava, do que ele precisava. Assim também, Senhor, que o Senhor ouça a nossa oração, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que saia sinceramente do nosso íntimo. Abençoe os meus irmãos que aqui se encontram, abençoe os que estão em casa, que a Tua graça, Senhor, poderosa, maravilhosa, a Tua misericórdia nos guarde, para que venhamos assim, em meio a tantas turbulências que nós estamos vivenciando nessa pandemia, nesse final de ano, o Senhor assim possa ser glorificado, exaltado. Assim nós te oramos, nós te pedimos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estaremos encerrando nosso culto de oração, dizendo aqui antes os avisos, no próximo domingo estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical, continuando o estudo em 1 Pedro, na sala dos jovens, está tendo o estudo do catecismo de Heidelberg, então os jovens estão gostando bastante aí, amém? Temos também a sala das crianças, que também ficam aqui no templo de forma separada, e tem feito um trabalho belíssimo, as professoras também. Então domingo venha para a escola dominical, venha aprender mais da palavra, venha falar, venha perguntar. É um momento que a gente tem. Aqui na pregação é monólogo, mas ali na EBD é um diálogo, e a gente pode dialogar, como tem sido bom, pastor Joab? As nossas EBDs aí, depois desse retorno, nós louvamos a Deus por tudo isso. Então 9h30, domingo, estaremos aqui em nome de Jesus. À noite, às 18 horas, nós teremos o culto de celebração ao nosso Deus, tá bom? É importante, o último culto de novembro, nós estamos reunidos para que Deus possa, através da oração, através da ministração da palavra, dos louvores, nós sermos ministrados aqui em nome de Jesus. Lembrando os irmãos também que no outro sábado, no dia 5, será o nosso batismo, Então, um momento precioso. Aí eu já estou empolgado aí para esse momento tão importante na vida espiritual de cada um deles, de crescimento, e também será a nossa confraternização, um momento também que a gente vai, quem sabe, relaxar um pouco, conversar, contar aquela piada, irmão Antônio? Contar aquela piada e estar ali em comunhão com os irmãos no próximo dia 5. Durante a semana estarei conversando com esses discipulandos aí, e a gente vai estar orientando um pouco de como vai ser, para que no dia nada ocorra de errado, e a gente
consiga fazer da melhor forma possível também, né? E estarei conversando também com os candidatos ao diaconato, né? Nosso irmão Mário, nosso irmão Júnior, estaremos conversando a respeito desse momento precioso também da ordenação dos amados que foram separados para o diaconato, e até esse momento nós já separamos no início do ano e acompanhamos eles até agora, né, pastor João? E graças a Deus nós temos visto o desenvolvimento dos irmãos e a confirmação do ministério diaconal, para que assim a gente possa haver também no dia 6, se Deus quiser, a ordenação dos irmãos, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando nosso culto e despedir com as bênçãos finais. Queria agradecer nosso irmão Gabriel mais uma vez, que nos deu apoio aqui no Ministério de Louvor, tá certo? Deus abençoe abundantemente sua vida aí para a glória do nosso Deus. Bendito o Senhor. Obrigado por mais um culto de oração. Te peço que a tua bênção nos acompanhe, nos leve de volta para os nossos lares, na certeza que o Senhor está ouvindo os nossos clamores, e guarda o nosso coração para que nós não venhamos pecar contra ti. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça salvadora, redentora, e a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo repouse sobre meus irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet e todos os demais irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fala com o teu irmão. No final você pode ir ali fazer a sua higienização, tá bom? Deus vos abençoe.